E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje vamos começar rapidinho falando de Brasileirão, 34ª rodada. Ontem a gente teve o último jogo dessa rodada entre CSA e Fluminense, e o Fluminense saiu vencedor, 1-0. O gol do Ione Gonzalez fazia tempo, aliás, né? Fazia muito tempo que o Ione Gonzalez não conseguia fazer. Johnny Gonzalez, né? Eu acho que no espanhol se pronuncia Johnny, né? Mas começa com Y, normalmente eu falo Ione, né? Mas eu acho que o correto é Johnny. Mas enfim, é, só para a gente não ser injusto aqui com o nome do atleta, é, o Johnny Gonzalez fazia muito tempo que não fazia o gol, estava no jejum aí muito longo e conseguiu tirar a zica aí. Vamos ver, né? Se conseguiu tirar a zica de vez. Né, faz o gol da vitória do Fluminense, uma vitória importante, porque era fora de casa, né, o CSA jogava no Rei Pelé, jogar ali contra o CSA é muito difícil, mas mostra, essa partida mostrou todas as limitações que tem esse time do CSA. Infelizmente, é um time que chegou a ter aí algumas rodadas atrás um bom momento, né, conseguiu surpreender grandes adversários, mas a verdade é que é um time muito limitado. E nesse momento da temporada, essas limitações começam a ficar evidentes. E esse é o tipo de partida que o CSA não podia ter perdido de forma alguma. Nem empatado, porque é uma disputa contra o adversário direto ao rebaixamento. Jogando em casa, o CSA tinha a obrigação de vencer. E essa derrota, mais uma vez, expõe todas as limitações que tem esse time do CSA que conseguiu, de certa forma, surpreender, mas não tem como, tá? Tem a diferença técnica entre o CSA e o Fluminense, ela é evidente e isso se refletiu no placar. Então, uma situação difícil do CSA, não tem muito o que falar, tá? Porque a distância em pontuação pro Ceará, que até pro Cruzeiro, tá? Que está acima, está na zona do rebaixamento, mas está acima do CSA, a distância é muito longa, a distância é muito grande, muito longa não, muito grande em pontuação e vai precisar aí praticamente de um milagre nas últimas rodadas para fugir desse rebaixamento. Chances matemáticas existem, tá? Tem de duelo direto aí, inclusive contra o Cruzeiro, se eu não me engano, mas é difícil. A situação é das mais complicadas, né? Até porque não é um time que está oscilando, vence, empata, como a Chapecoense, por exemplo. Tá? O CSA vem num jejum agora nem de empates, vem numa sequência de derrotas. Então a fase não é boa, o time ele é limitado, né? Todo respeito ao CSA que fez algumas partidas muito interessantes. Eu destaco aqui uma partida que fez contra o Flamengo, dificultou muito a vida do Flamengo. Poderia ter saído com empate, poderia ter saído com uma vitória, até dependendo, né, se o Flamengo não tivesse um momento tão mágico. Uma vitória não seria nenhum absurdo pelo que jogou o CSA naquela partida. Mas depois disso, não depois dessa partida, mas recentemente começa, né, a ficar bem evidente as limitações que tem esse time. Não sei, eu acho que o Argel por um tempo conseguiu motivar, conseguiu entregar, mas fazer com que esses jogadores entregassem um pouco mais, um pouco a mais, mas é, a situação é complicada, né? A fase ruim ela chegou e isso afeta, né, o atleta mentalmente, e isso naturalmente se reflete no rendimento do time dentro de campo. É difícil você manter essa cabeça concentrada, focada, se você se entrega e os resultados não vêm. É muito difícil. A tendência natural é que aconteça um relaxamento e que o time se entregue e fala, pô, o ano que vem a gente repensa tudo o que aconteceu. Então, muito difícil a situação. O Fluminense sai da zona do rebaixamento, empurra o Cruzeiro para baixo e situação muito complicada desses times ainda, tá? É o que eu falei para mim, falei ontem, os, os rebaixados aí serão pelo menos os três últimos, né? CSA, Chapecoense e Avaí. E não tô aqui falando que porque eles são mais fracos, porque
subiram da Série B. Não, não é isso. É pelo rendimento, né, pela quantidade de pontos e pela sequência de resultados, né? Para mim, esses times já serão. O Avaí já está rebaixado, mas tanto o CSA quanto o Chapecoense já serão os outros dois rebaixados e fiquem aberto a 17ª vaga, que aí está muito complicado, né? Alguns times aí muito próximos e tudo pode acontecer, né? O Cruzeiro que está lá, o Ceará que está só um ponto do Cruzeiro, o Fluminense que está só um ponto do Ceará, o Botafogo que está só um ponto do Fluminense, então tá todo muito próximo e essa vaga aí vai ser pleiteada e vai assombrar aí esses times até o final da temporada, tá certo? Só para encerrar, Fluminense eu acho que fez a sua parte, precisava vencer, né, para se afastar, para sair da zona do rebaixamento e conseguir abrir uma margem de pontos que não é confortável, mas que dá um respiro pelo menos para essa semana. Vamos pular agora falar sobre alguns times. Eu separei alguns times para falar um pouco hoje. O primeiro deles, o Flamengo, né? Não tem como deixar de falar. É, falei muito ontem sobre o Flamengo, sobre os dois títulos do Flamengo. E hoje, com certeza, o time deve estar na ressaca, mas volta aos trabalhos, precisa focar, precisa se concentrar. O Flamengo não vai ter férias, tá? O Mundial Interclubes está aí, então é um time que não pode descansar. É um time que já é campeão, mas precisa levar a sério esse restante de Brasileirão, tá? Porque não é para bater recorde, não é isso. Já bateu vários aí recordes, mas não é por esse motivo. O principal motivo é se manter em alto nível e se manter focado e deixar a euforia de lado para a disputa desse mundial. Porque o grande problema do mundial, é, pelo menos para a gente aqui do Brasil, é porque o mundial é no final da temporada. Então, pô, você trabalha um ano inteiro, você quer sair de férias. E quando todo mundo tiver de férias, o Flamengo vai estar trabalhando, porque o Flamengo precisa jogar a competição aí, o Mundial Interclubes. No caso dos europeus, a situação não é tão ruim. Os europeus não dão tanta bola pro Mundial Interclubes, mas os europeus estão em meio de temporada, então pelo menos eles estão fisicamente voando, estão com a cabeça, estão muito concentrados no trabalho que eles têm que fazer. Então para complicar, além da superioridade técnica que eles normalmente têm em relação a gente, ter essa questão das férias. Então, é natural, né? O jogador tira o pé, para de se cuidar um pouco mais, né, fica um pouco despreocupado com a preparação física, com a alimentação, a cabeça tá lá nas férias, para onde ele vai viajar, porque depois do Mundial os caras já vão querer viajar, ir para a Europa, enfim, Estados Unidos. Então, eles estão com a cabeça nas férias e eles estão. É natural que já se programe as férias logo depois do torneio. Então, o Flamengo tem eu acho que esse grande desafio agora, nesse final da temporada, e precisa focar, precisa levar a sério esse restante de Brasileirão. Mais uma vez eu repito, não para bater mais recordes, eles podem bater e eu acho que eles querem isso, mas principalmente, né, para se manter bem fisicamente, tecnicamente, né, mantendo a cabeça focada, a cabeça no lugar para chegar nesse mundial com muita força, tá? Mas com muita força mesmo e comprovar aí realmente que é um time que está muito bem tecnicamente, mas muito bem mesmo, e é um time que vive um momento absolutamente espetacular, tá? Algumas outras coisas sobre o Flamengo e que podem começar a preocupar agora, porque o Flamengo precisa, o Mundial tá aí e tal, mas o Flamengo já precisa começar a pensar o ano que vem, tá? Esse ano tem mais um título em disputa, legal, mas a grande preocupação do Flamengo agora é como a gente mantém isso, né? Como a gente vai defender esses títulos, tá? Porque o elenco é muito bom, fez grandes contratações, mas existem grandes dúvidas no ar ainda, né, do Flamengo. A primeira delas é Jorge Jesus, fica ou não fica, tá? Ele evita falar sobre o futuro, tá? Ele declarou, virou cidadão aí do Rio de Janeiro, declarou aí que é o maior clube do mundo,
mas ele ainda não definiu o futuro dele. Ele tem contrato até o meio do ano que vem. E também já declaradamente diz que o sonho é treinar um grande clube da Europa. Se essa proposta vier, é praticamente impossível segurar o Jorge Jesus. Então, é um cara que evita falar sobre o futuro ainda, porque a final de temporada para a gente estar logo aí. Então, vão começar a acontecer aí é, uma janela e ele pode eventualmente receber uma proposta, né, pelo trabalho que ele está fazendo. Dois títulos muito expressivos, isso pode acabar chamando a atenção de algum clube grande e ele pode receber uma oferta. Então, seria muito difícil de segurá-lo nessa situação. Então, essa é a primeira preocupação que o Flamengo tem, a manutenção desse técnico, que foi o técnico que surpreendeu o Brasil, causou é, é, muito debate e debates acalorados, né, entre comentaristas, treinadores que estão atuando hoje, mas inegavelmente hoje o melhor técnico do Brasil, na minha opinião, tá? Porque tirou desse Flamengo algo que outros treinadores não conseguiram. É por esse motivo. Tá? O elenco é sensacional. O Renato Gaúcho falou isso. Ah, me dá um Flamengo que eu também vou ganhar tudo. Não é bem assim, tá? Outros treinadores tiveram essa chance. E o grande problema de se ter um elenco como o Flamengo, como o Palmeiras também, é principalmente a questão de você ter um elenco de estrelas. Né? É natural que aconteça uma briga de egos, digamos assim. Então é natural que isso aconteça e foi difícil, né, manter e foi difícil conseguir, eu acho que controlar isso. Eu não sei se isso foi o principal fator, mas o Flamengo demorou a engrenar. Engrenou de vez com o Jorge Jesus. Então a gente tem que dar todos os méritos para esse treinador e é um cara muito importante para o Flamengo e tem que tentar definir, cara. Pelo menos tentar segurar ele para 2020, porque o Flamengo precisa se planejar, tá? E aí se planejar focado no Jorge Jesus, tá? Porque o Flamengo até então se planejou legal em relação a elenco, em contratações de peso para todas as posições de campo, mas a sequência de treinador nunca aconteceu. E ter essa oportunidade de ter uma sequência de pelo menos mais um ano com esse treinador e focar o planejamento com base nesse treinador, eu acho que o Flamengo tem tudo, mas tudo mesmo para fazer uma grande temporada de 2020, tá? Outro ponto é, que preocupa e que pode preocupar o torcedor flamenguista é o Gabigol. Tá? O Gabigol também deixou o futuro em aberto. O Flamengo já se acertou com a Internacional de Milão. É, o Gabigol pediu para esperar até o final da temporada para definir o futuro dele e é algo que preocupa o treinador, não, o torcedor e naturalmente né, o Flamengo internamente, porque não existe um jogador como o Gabigol hoje, atuando no Brasil, talvez só fora do Brasil, tá? E se viesse alguém fora do Brasil, é difícil imaginar que vai ter um rendimento como teve o Gabigol, tá? Porque provavelmente se conseguissem contratar, vamos imaginar uma situação, o Flamengo consegue contratar um estrangeiro para fazer o papel que faz o Gabigol hoje, tá? Porque no Brasil é, não me vem à cabeça um jogador que tenha as características do Gabigol, tá? É isso que eu tô falando. Não tô falando que não tem ninguém que se equipare, tem sim, mas com as características que tem o Gabigol hoje, eu acho que no Brasil não tem ninguém atuando hoje. E se for trazer alguém de fora, seja brasileiro, seja estrangeiro, mas eu falei, imagina que traz de estrangeiro, tem o problema da língua, da cultura, o cara vai demorar a se adaptar, o torcedor pega no pé, o cara desanima. Então é difícil imaginar alguém que vai ter um rendimento tão bom quanto o Gabigol. Então acho que essa é outra preocupação. Seria muito interessante, né, se o Flamengo conseguisse manter o jogador, claro que é difícil, tá? O Flamengo precisa manter as contas em dia também, não pode fazer loucuras, porque, mais uma vez, precisa pensar em 2020. Não pode pensar o 2020 focado em um jogador só. Precisa pensar no time como um, um contexto geral, né? Vamos precisar de um reserva de qualidade aqui, um reserva de qualidade ali. Então, é interessante, mas
essa postura do Gabigol de pedir para esperar até o final do ano, claramente, né, é evidente que está esperando chegar uma proposta de um grande clube da Europa e de repente ele, imagino que também tem o sonho aí de jogar num grande clube da Europa e se consagrar por lá também, né? Confirmar que não é só um grande jogador jogando no Brasil. E eu acho que é louvável isso, né? Se ele tem essa ambição, se ele tem essa vontade de ser um dos principais jogadores do mundo, ele tem que ir para as ligas mais competitivas do mundo. O Brasil é uma delas, claro, mas o Brasil não dá tanta visibilidade como, por exemplo, o futebol inglês, como o futebol espanhol. Então, eu imagino que ele está esperando uma proposta de um dos grandes clubes aí da Inglaterra, da Espanha, da Alemanha, que já não é tão competitiva, é forte a liga, mas não tão competitiva, mas eu imagino que ele esteja esperando uma proposta de algum desses países para que aí sim ele consiga tentar se estabelecer como um grande centroavante que ele é, tá? Mas é difícil, espero que o Flamengo consiga manter, porque é importante mais, pelo menos mais um ano, tá? É difícil segurar, né? Tem com a campanha que teve e o Flamengo, obviamente, naturalmente precisa também ser racional, né? Porque não adianta fazer loucura, né? Pagar um salário estratosférico e começar a criar dívidas internas. Eu acho que o Flamengo teve um processo de gestão muito inteligente de sanar todas as suas dívidas, né? Tudo que estava comprometendo o seu orçamento, o Flamengo foi lá, colocou as contas em dia e hoje vive essa saúde financeira, esse momento mágico, porque soube administrar, né? Se não soube se planejar em termos de comissão técnica, soube se planejar em termos financeiros, né, administrativos e fazer contratações de peso que fizeram a diferença, jogadores que são protagonistas hoje nesse time do Flamengo, tá certo? Vamos pular agora pro Palmeiras, tá? Eu quero finalizar o podcast de hoje falando sobre Palmeiras. Primeiro falar rapidinho, né, dessa rixa que rolou, né, na comemoração do Flamengo, rolou uma provocação, aí o Gabigol foi lá, falou que o Palmeiras provocou o Flamengo ano passado, passaram na frente da loja do Flamengo fazendo o gesto do cheirinho com a mão no nariz. Então a gente provocou ele esse ano, né? Que a provocação de Palmeiras não tem mundial e Mano Menezes chegou a falar, né? Se estão provocando a gente porque veem a gente como um rival de peso. E eu acho que não tem que criar crise, não tem que criar caso, tal. Eu acho que é, é, isso é do esporte. O Palmeiras provocou o Flamengo ano passado e o Flamengo está dando troco esse ano. É natural, tá? Eu acho que o mais bacana disso é que está se criando uma rivalidade bacana entre os dois times e quando se cria uma rivalidade, né, quando há um duelo entre essas duas equipes, o jogo costuma ser mais pegado, costuma ser mais intenso e costuma ser mais interessante. Então eu vejo por esse lado. Eu acho que é, é, essa rivalidade que está se criando vai ser muito interessante aí para o futuro, porque são duas equipes que tem muito dinheiro para investir, tem dois dos melhores elencos, as duas equipes têm os melhores elencos do país hoje, e nessa provocação de quando um ganha o título, o outro vai ganhar o título e ficarem se provocando, eu acho que é interessante do ponto de vista futebolístico, né, porque começa a se criar uma mística em torno do confronto, em que as duas equipes querem vencer a outra, e a gente tem aquele clima mais de clássico, então isso eu acho muito bacana. Mas aí em defesa do Palmeiras, tá? Do torcedor palmeirense, que o Palmeiras provocou o Flamengo, mas antes disso o Flamengo provocou o Palmeiras, tá? Para quem não se lembra, tá? Só para recordar o Gabigol aí, porque ele ainda não estava no Flamengo, o Palmeiras provocou o Flamengo porque o Flamengo estava na vice-liderança e começou aí a brincar nas redes sociais de cheirinho de título, como aconteceu em 2009. E aí o Palmeiras foi lá, foi campeão e obviamente fez a provocação, né? Porque é, você só faz essa brincadeira quando a temporada termina, né? Faltou com um pouco de respeito
brincou muito cedo, e aí o Palmeiras deu a sua resposta, e hoje o Flamengo dá a sua resposta também, faz a sua provocação. Eu acho natural, né, eu acho que faz parte do esporte, e mais uma vez, eu acho interessante porque se cria aí vai se criando essa rivalidade bacana entre as duas equipes. Mas, mais uma vez, para quem não se recorda, e em defesa do Palmeiras, tá, essa brincadeira aí do cheirinho começou exatamente por culpa do próprio Flamengo, tá? Então, é, é, só para recordar aí para quem não estava no Flamengo ou para quem não se lembra, foi isso que aconteceu, tá? Mas falar agora do Palmeiras, tá? Que vive agora mais uma vez ao longo deste ano. Essa eu nem sei qual o número da crise que vive o Palmeiras hoje. Eu não comentei ontem porque queria dar o foco na rodada, mas houve protesto da torcida, né? Gritos de time sem vergonha e aquela coisa que a gente está acostumado a ver no Palmeiras, né? Duas, três derrotas, dois, três resultados negativos, a torcida começa a pegar no pé. Uma torcida extremamente impaciente, tá? Quem tem a perder com isso, lamentavelmente, é só o Palmeiras, porque o torcedor protesta, o jogador fica na bronca e perde rendimento. Isso fica estampado na cara dos jogadores e nas entrevistas dos jogadores. Mas o que chamou a atenção no Palmeiras ontem, a primeira coisa foi o diretor de futebol, o Alexandre Matos, falou que vai mudar muita coisa no Palmeiras. Tá? A lista de dispensa vai ser grande, alguns jogadores não vão ter sequência. Destaco aí Borja, Daverson não continua. Alguns jogadores, aí tem alguns boatos que essa lista é muito maior, né, que rola aí na internet. Só vocês procurarem que essa lista de dispensa é muito maior. O Palmeiras vai se desfazer praticamente de é, é, 40% do time que tem hoje, tá? 40% do time que tem hoje. Alguns voltam de empréstimo, serão aproveitados. Um deles, se eu não me engano, é o Arthur, que está jogando no Bahia hoje. E o Palmeiras, e ele falou também, o Alexandre Matos, que vai aproveitar muitos garotos da base, mas muitos mesmo. E aí aproveitar não é aquele que o cara vai vir da base, vai fazer alguns treinamentos e pode ter uma chance no time profissional. Não, ele já deixou claro que eles vão direto para o time profissional. Eles já vão estar à disposição para jogar e alguns deles podem até ser titulares. É, começo do ano, por exemplo. Então, uma mudança significativa no modo do Palmeiras ver o seu planejamento de 2020. Existem prós e contras ao meu ver, existem prós e contras dessa declaração do Alexandre Matos, tá? Primeiro, deixa eu só continuar aqui o raciocínio, depois eu falo desse planejamento do Palmeiras para 2020. Né? Depois falei dessa entrevista aí que deu o Alexandre Matos, também teve uma entrevista do Dudu, entrevista, na minha opinião, até um pouco forte, que deixou meio nas entrelinhas que alguns jogadores também vão sair porque não estão entregando o suficiente, não estão deixando o suficiente dentro de campo. Pelo menos foi esse o meu entendimento, tá? Eu não lembro as palavras exatas que usou o Dudu, mas para mim foi uma declaração muito forte, tá? E uma declaração ruim, porque a temporada ainda está em andamento. O Palmeiras está em disputa, o que tem em disputa para o Palmeiras ainda esse ano é a vice-liderança, tá? E a vice-liderança é vista pelo torcedor palmeirense como uma obrigação agora, porque o ano já foi um fiasco. Então, é muito cedo para dar esse tipo de declaração que deu o Dudu e que deu o Alexandre Matos também. Tá? É claro que eles estão aí, Dudu no caso é um cara de muita entrega, às vezes uma partida ou outra não está bem tecnicamente, mas ele sempre deixa tudo dentro de campo, você vê que é um cara de muita garra, ele pode falar, na minha opinião, ele tem autoridade para falar quem são os jogadores que não estão dando muito, não estão entregando o suficiente, não estão deixando o suficiente dentro de campo, ele tem essa autoridade, mas existe a hora e o momento de falar sobre isso, e a hora e o momento de falar sobre isso é no final da temporada, depois da última rodada, porque tem coisa, tem coisa não, tem essa vice-liderança, esse vice-campeonato em disputa, e o torcedor quer isso, tá? É o prêmio de compensação, tá? Já é um prêmio
zoado da vista, do ponto de vista do torcedor, mas é o que sobrou e é o que eles querem. Então, muito cedo esse tipo de declaração. Nesse momento, o final de temporada do Palmeiras, para mim, difícil, cara. Eu não vejo o Palmeiras mais em condição de brigar por essa vice-liderança, principalmente por o clima, o ambiente fora de campo, da torcida cobrando, pegando no pé, e pelo que a gente viu internamente agora, diretor de futebol, Dudu, questionando alguns jogadores, falando que muitos serão dispensados. Os jogadores, obviamente, os que serão dispensados já sabem que vão ser dispensados, então não vão dar o seu 100%, né? No caso, Daverson, Borja, se eles entrarem para jogar, não vão deixar tudo que eles têm dentro de campo. Então é ruim, tá? Ruim, na minha opinião, foi precipitado e foi errado essas declarações nesse momento, tá? Mas em relação ao planejamento do Palmeiras no ano que vem, eu vi coisas boas e vi coisas ruins em relação ao que falou o Alexandre Mato. É, boas, principalmente em relação a usar os jogadores da base. Eu comentei em algum dos podcasts aqui, depois que o Brasil foi campeão, né, do Mundial Sub-17, que o Palmeiras precisa aproveitar melhor os seus jogadores da base, porque é, a base do Palmeiras, constantemente, a gente vê aí, só você ouvir qualquer programa esportivo ao longo de um ano, sub-17, sub-15, enfim, todas essas categorias de base do Palmeiras, os times são extremamente relevantes. O Palmeiras está sempre disputando títulos e vencendo títulos nas categorias de base. Então, as categorias de base do Palmeiras hoje são uma das mais invejáveis e é uma base super vitoriosa. E a dúvida que fica, não só para quem é comentarista, para quem é crítico, mas para quem é torcedor, é por que, que o Palmeiras, né, não coloca essa garotada para jogar? Por que, que o Palmeiras não está revelando grandes jogadores? Por que, que só o Gabriel Jesus, recentemente, foi a grande revelação do Palmeiras? E todo ano a gente ouve falar de um jogador do Palmeiras da base que estourou, que jogou pra caramba e de repente não tá no time do Palmeiras. O mais recente deles, e que eu dou destaque aqui, é o Papagaio. O torcedor palmeirense vai se lembrar dele. Foi um grande destaque da base do Palmeiras e que foi pouco aproveitado no time principal e já foi emprestado logo em seguida. Já é um cara que já perdeu a identificação com o Palmeiras e que não vai ser nada parecido com um Gabriel Jesus, por exemplo. Então, essa é uma das coisas que ninguém nunca entendeu e essa declaração do Alexandre Matos já traz um ânimo, porque mostra que vai ser uma filosofia diferente do Palmeiras. Agora nós vamos olhar para a base. Nós temos bons jogadores e agora a gente vai começar a usar eles. Isso é interessante, isso é bacana porque traz sangue novo. Jogadores da base costumam ter mais identificação com o clube, tá? Costumam ter mais amor à camisa, porque não estou falando que os outros não tenham, mas pô, são criados no time. Então o amor que eles têm para o clube é muito maior, cara. É diferente de um time que foi, de um jogador que foi de repente criado na base do Flamengo e vai para e veio para o Palmeiras, por exemplo, a identificação do jogador com o Flamengo é muito maior, porque foi criado lá, existe aquele carinho do início de carreira. Então é nesse aspecto que eu estou falando, tá? Então é natural que o jogador tenha mais vontade, né, de se provar, de mais amor à camisa, porque foi criado no clube. Então, essas coisas que chamam a atenção e que agora me parece que vai ter uma mudança de visão do Palmeiras. Isso é muito interessante. Agora, em relação ao aspecto negativo, é, é, por que, que o Palmeiras está pensando nisso agora? Tá? Só porque o Flamengo ganhou 2 títulos esse ano, não significa que tudo que o Palmeiras fez está errado. Tá? E pelo que e pelas declarações do Alexandre Matos, parece que é isso que eles estão pensando, tá? De uma certa forma. Ah, o Flamengo ganhou 2 títulos, esse foi sempre o sonho do Palmeiras, do torcedor palmeirense. Esse era nosso objetivo com essa nova fase de grandes contratações. Isso não aconteceu, mas de forma alguma, tudo que o Palmeiras fez foi errado. Óbvio que aconteceram erros, e esses erros
essas diversas contratações que teve o Palmeiras recentemente, de jogadores que sequer foram aproveitados. Aí sim, isso é um erro e isso não pode ser cometido. Mas daí vamos dispensar metade do elenco, não é metade, tá? Mas vamos dispensar aí 30, 40% do elenco e vamos aproveitar a garotada da base e achar que, pô, agora tudo que a gente fez foi errado, os jogadores não prestam. Cara, não é assim, eu acho que também tá errada essa postura, porque, na minha opinião, tudo que o Palmeiras fez, é óbvio que aconteceram equívocos, mas não tá tudo errado que o Palmeiras fez. O Palmeiras voltou a ser protagonista, né? O Palmeiras hoje, no cenário nacional, até no internacional, em termos de América do Sul, é um time extremamente relevante, tá? O Palmeiras saiu aí de decepções com rebaixamentos recentes e se tornou uma superpotência. Hoje o Palmeiras é extremamente protagonista, sempre chegando longe em competições de mata-mata, sempre disputando o título nacional, 2 títulos de Campeonato Brasileiro recente, Copa do Brasil, chegou à semifinal de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil, semifinal de Campeonato Paulista. Então, isso não acontecia com o Palmeiras há muito tempo. Então, o Palmeiras hoje é um time extremamente relevante no cenário nacional e passou a ser protagonista. Eu acho que isso é o ponto mais importante. Então, tudo que foi feito não está errado, mas foram cometidos alguns equívocos, equívocos muito graves em relação a contratações. E aí, esses equívocos custam caro. É um dinheiro que é gasto de forma desnecessária e que você poderia ter usado isso de uma forma muito melhor, reaproveitando, em vez de gastar dinheiro com jogadores que não vão ser aproveitados, por que você não aposta na base? Né? Essa era uma questão muito comentada, muito criticada por muita gente e que me parece que agora vai ter essa mudança de postura, mas também passa a sensação de que tudo que a gente fez está errado, vamos repensar o que a gente fez e agora a gente vamos fazer uma mudança drástica para a gente tentar conseguir o que o Flamengo fez. Não, não é isso. Eu acho que algumas mudanças são necessárias, ok, vamos dispensar alguns jogadores, não acho que é necessário fazer isso porque muitos deles foram campeões brasileiros do ano passado, tá? E mais uma vez, para quem não viu essa lista, e eu também não tenho certeza, não tem como a gente saber se é a lista oficial, mas alguns jogadores que estão nessa lista de dispensa são jogadores que foram campeões brasileiros, né? E que eram considerados referências nas suas posições. Então não acho que agora joga tudo no lixo e vamos recomeçar. Não é bem assim, não é o caminho. Claro que o Palmeiras precisa se renovar de alguma forma, mas mais uma vez, tá? A mensagem que eu entendi desse discurso do Alexandre Matos é essa, de que, olha, agora a gente vai recomeçar, vamos dispensar muitos jogadores, a sensação é de que vamos recomeçar do zero, porque tudo que a gente fez não deu certo, tá errado de certa forma. Não, não é bem assim. Não tá errado. Não deu certo porque o Palmeiras não ganhou a Libertadores, que é o seu princípio, que era o principal sonho, a disputa do Mundial, que é o principal sonho, né, do clube, da patrocinadora, dos torcedores. Isso não aconteceu, mas o Palmeiras se tornou hoje um time muito relevante e eu acho que são mudanças pontuais que precisam ser feitas, né, contratações melhores, como fez o Flamengo, e que acabaram dando certo. Né? Por que, por exemplo, o Palmeiras não fez um esforço para trazer o Rafinha? Né? Alguns anos atrás, quando o Rafinha demonstrou a intenção de voltar ao Brasil, o Palmeiras foi atrás do Rafinha, tá? Para quem não sabe, para quem não se lembra, tentou contratá-lo, mas aí ele ainda continuou no Bayern porque as cifras eram muito altas, mas já naquela época acontecia um namoro entre Palmeiras e Rafinha, assim como aconteceu com o Palmeiras e o Ricardo Goulart. Quando o Ricardo Goulart veio para o Brasil, antes estava na China, veio para o Palmeiras, acontecia um namoro à distância, né? Então, isso aconteceu com o Rafinha também. Por que o Palmeiras não trouxe o Rafinha? Porque estava com o Mike, que estava muito bem, estava com o Marcos Rocha, que também estava muito bem. O Rafinha está voando no Flamengo hoje, entendeu? São coisas que, óbvio, não precisava na época, era algo é, é,
desnecessário de um certo ponto de vista, mas é um cara extremamente relevante na lateral direita hoje, que é extremamente relevante na lateral direita do Flamengo e que hoje faz um pouco de falta ao Palmeiras, porque o Mike, né, não teve uma temporada legal esse ano, se machucou, o Marcos Rocha oscila na posição e é um cara que hoje faz falta, entendeu? Então, são essas coisas. O Palmeiras, se tivesse contratado melhor, não passaria o que passou esse ano, por exemplo. Muitas contratações, muitos jogadores que sequer foram aproveitados, jogaram uma ou duas partidas e já saíram. Uma ou duas é modo de dizer, jogaram mais, mas não tiveram o rendimento esperado e acabaram saindo, emprestados aí. Então, essa é a grande dúvida, tá? Esse foi o grande erro de planejamento, mas de forma alguma eu vejo que foi tudo errado, tá? Interessante, mais uma vez, é que perspectiva de usar melhor a base, mas é, eu acho que a gente não pode pensar que tudo que foi feito está errado. Não, o Palmeiras, mais uma vez eu repito, se tornou um clube, um dos times hoje mais relevantes do Brasil e se tornou relevante por tudo que aconteceu, tá? Pelo poder financeiro, por grandes contratações, por montar um super elenco, tá? Não só um super elenco titular como reserva, títulos recentes, então é um time e esse ano uma campanha digna de campeão brasileiro, tá? Eu vi aí em algum lugar que na era dos pontos corridos o Palmeiras seria campeão em 11 das é, é, não sei, 16 rodadas de 16 temporadas que aconteceram, alguma coisa assim. Então você vê, pô, cara, o Palmeiras, qualquer outro ano, poderia ser campeão fácil, tranquilamente. Este ano não deu, porque o Flamengo está fazendo uma campanha absolutamente fora de série, mas não é uma campanha ruim, não é uma campanha para se jogar no lixo, é uma baita de uma campanha. E todo mundo vem falando isso, então não é motivo para desespero. Foi uma temporada boa, não foi a ideal, porque os títulos não vieram, mas foi uma temporada boa. Então, mais uma vez, vou deixar aqui, não, não fez tudo de errado. Equívocos foram cometidos e algumas coisas têm que ser mudadas no caso, principalmente de aproveitar melhor os jogadores da base, mas de forma alguma tudo que o Palmeiras fez está errado. Então fica aí, falei, é, coisas boas e negativas e de certa forma algumas apreensões, porque quem tem que pensar o planejamento do Palmeiras é o treinador, não é só o diretor esportivo. Então, o treinador tem que estar muito bem alinhado, e eu espero que isso esteja acontecendo. O Mano Menezes, se é que o Mano Menezes vai continuar, porque ele não é unanimidade no conselho do Palmeiras, então, se ele vai continuar, essa lista de dispensa tem que estar muito bem alinhada com o Mano Menezes e essa nova visão de aproveitar melhor os jogadores da base também tem que estar muito bem alinhado com o Mano Menezes. Falar, ó, essa é a nova visão do Palmeiras. A gente vai reaproveitar os garotos da base. Isso precisa acontecer. Então, beleza, legal. Vou começar a ver o treino dos caras mais de perto e vou começar a pôr os caras para jogar. Então, isso precisa estar muito bem alinhado, porque não adianta isso vir só da presidência, da diretoria, para o treinador e o cara tem que aceitar e aí não vai dar certo porque ele não tem essa mesma visão e aí vai ser mandado embora em 2, 3 meses. Então tem que estar muito bem alinhado e ele tem que ser o cara que vai, junto com o diretor, montar essa lista de dispensa e jogadores da base que vão ser promovidos, tá? Então fica aí essa, essa minha leitura do que aconteceu recentemente no Palmeiras e infelizmente, tá? Pelo tom das declarações, eu não vejo mais o Palmeiras em condição de brigar pela vice-liderança. Espero que consiga, tá? Espero que consiga porque pela temporada que fez o Palmeiras, tá? E pelo investimento que foi feito, mas pelo, pelo, pelas coisas que aconteceram recentemente, eu acho difícil, porque o Santos já se mostrou um time imune à crise. Então não espere, o time do Palmeiras não espere que o Santos vai oscilar porque está acontecendo uma crise política, porque não sabe os jogadores que vão ficar, porque não sabe se o Sampaoli vai ficar. Não, isso está imune. O Santos está fechado até o final da temporada e vai jogar bem até o final da temporada. Então só depende do Palmeiras. Essas declarações
Me preocupa porque eu acho que muitos jogadores vão perder rendimento, tá? Porque já sabem que vão ser dispensados, já foi divulgado isso para a imprensa, então fica essa preocupação e os torcedores vão ficar na bronca, né? É isso que vai faltar e tudo que o torcedor pode fazer agora é protestar para que o Palmeiras se planeje melhor para o ano que vem e faça uma temporada mais vitoriosa, tá certo? Vou encerrando por aqui hoje, galera. Amanhã eu estou de volta. A gente vai falar sobre mais futebol, sobre mais alguns times, né? Esse final de temporada começa a ficar agitado, né? Porque começa a se falar em contratações, planejamento, permanência de técnico. Então amanhã a gente está de volta para falar um pouco mais sobre futebol, beleza, galera? Um forte abraço e até amanhã.